A imortalidade da alma é uma doutrina aceita na maior parte das denominações religiosas. Imortalidade da alma. Agora, por que não aceitar essa doutrina? Por que nesse programa aqui, muitas vezes, já falamos que a imortalidade da alma não existe? A alma não é imortal. Se o próprio Paulo acreditava na imortalidade da alma. Você quer ver o que ele diz aqui na carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 8? Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Deixar o corpo e viver com o Senhor. Porém, acima de tudo o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Esse texto nos dá a entender de que Paulo aceitava a imortalidade da alma. Existem outros também aqui, o Filipenses, por exemplo, Paulo também, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 23, ele diz o seguinte: estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Logicamente que nos dá a entender que ele acreditava na imortalidade da alma. Será que esse conceito de Paulo depois foi sendo modificado? Ou realmente a alma é imortal? O que você acha? Será que se basearmos apenas nesses dois versos, a doutrina pode estar concretizada? Ou será que existem outros versos que realmente apresenta a imortalidade da alma para a gente? Por que a maioria das denominações religiosas acreditam na imortalidade da alma e apenas uma minoria não? Quem está certo? O que a Bíblia tem para nos dizer hoje? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Um abraço muito carinhoso a você de Fortaleza que assiste-nos através do canal 25 aberto, a você de Brasília que nos assiste no canal 48, a você de São Paulo que nos assiste no canal 46 e muitas outras cidades que acompanham a programação da TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você tira aqui ao vivo as suas dúvidas bíblicas, teológicas, religiosas. Se você tiver coragem de perguntar, tenha certeza, a palavra de Deus, a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que tá, meu amigo? Como é que passou a semana? Tudo bem? Meu amigo, graças a Deus, passei a semana muito bem. Final de semana teve festa aqui no Novo Tempo, é ou não é? Olha, uma festa lindíssima, Anjos da Esperança, não é? O programa Anjos da Esperança especial. Anjos em Ação. Anjos em Ação, muitos testemunhos lindos, música de qualidade. Muito obrigado a todos que participaram do programa conosco e com certeza aí o Anjo da Esperança terá ainda muita coisa linda para mostrar para cada um de nós. Só quero mandar rapidamente um abraço. Uma senhora, Tito, uma senhorinha que gosta muito do Na Mira da Verdade. Ela mora em Laranjinha, que é o bairro, né? Em Laranja da Terra, Espírito Santo. O nome dela é a senhora Alice Dan Becker. Irmã Alice, que Papai do Céu continue abençoando a sua vida. Obrigado pelo carinho que a senhora tem para com o Tito e eu. E que Deus continue cuidando da irmã, lhe ajudando a sempre se recuperar da doença e tudo mais. Obrigado pelo seu carinho. E um abraço também para todos os nossos internautas, Tito, que estão nos ajudando aí a aumentarmos cada vez mais aí o número de curtidores no Facebook. É muito bom ter a companhia de vocês também nas redes sociais. Ok, professor. E olha só, eu queria dizer para você que você ainda pode ser um anjo da esperança. O que é Anjos da Esperança? É o projeto que a Novo Tempo tem para você ajudar a nós levarmos a palavra de Deus a milhões de pessoas. Esse é um dos
dos projetos onde todos os programas estão envolvidos. Afinal de contas, são vocês, Anjos da Esperança, são as suas colaborações que fazem essa TV acontecer. Você sabe, a TV Novo Tempo não é uma TV comercial, nós não temos nenhum espaço comercial aqui, porque nós temos o objetivo de apresentar a Palavra de Deus. Temos o objetivo de mostrar a você a forma de como você conhecer e sentir a esperança. Então, se você quer ser um Anjo da Esperança, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali um espaço onde está escrito Anjo da Esperança. Você pode clicar ali e fazer a sua doação. Obrigado por você ter participado com a gente, você que já é Anjo da Esperança, você que passou a ser nesse final de semana, mas ainda há tempo para você ser também um Anjo da Esperança, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Rapaz, eu comecei a ler aqui a questão de Paulo e eu quero dizer para você que Paulo acreditava na imortalidade da alma, meu amigo. Tu tem certeza? Mas olha só, se você me diz que a morte é um sono, como é que Paulo me fala isso aqui no livro de Coríntios, capítulo 5? Meu amigo professor Leandro Quadros, olha só o que fala aqui, ó. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Paulo dizendo isso daqui. Ele estava ali com Coríntios, tal, animado, dizendo que ele queria viver com o Senhor. Eu falei assim, bom, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. Então, se ele quer que a gente viva aqui, mas que seria melhor viver lá, sim. Então dá a entender, meu amigo, que Paulo acreditava na imortalidade da alma e pregava isso. Porque hoje nós percebemos que a maior parte das denominações religiosas, eles têm a doutrina da mortalidade da alma em seu corpo de doutrinas. Por que aqui no programa da verdade, na Mira da Verdade, você tem dito que não é bíblico a imortalidade da alma, professor Leandro Quadros? Quero ver aí, como é que você se sai dessa, meu amigo? Vamos lá, meu irmão. Essa é uma questão interessantíssima. E o programa Na Mira da Verdade, ele apresenta que a natureza humana é holística, ou seja, o ser humano é um todo inseparável e que o ser humano só pode ter vida quando está unido o corpo, a mente e a espiritualidade, ou o espírito, que é o fôlego de vida. Agora, antes de explicar esse texto, é importante nós quebrarmos aí um mito. Há uma ideia por aí de que qualquer denominação que rejeita a doutrina tradicional da imortalidade da alma, há uma crença de que qualquer denominação que a rejeita, então ela é considerada uma seita. Há também uma tendência desonesta de desacreditar teólogos por eles deixarem de crer na imortalidade da alma. E eu vou ler para você uma citação muito interessante desse livro, depois eu vou lhe dizer que livro é esse e vou lhe recomendar. Existe hoje algumas táticas de pressão. Se o indivíduo rejeita a imortalidade da alma, então ele é um herege. Eu gosto muito desse comentário aqui, do respeitável teólogo canadense Clark Pinnock. Não é adventista, nem testemunha de Jeová. Esse teólogo canadense deixou de crer na imortalidade da alma, porque foi mais a fundo a Bíblia. E olha o que ele escreveu aqui, que interessante. Parece que um novo critério de verdade foi descoberto, segundo o qual, se os adventistas ou liberais sustentam qualquer ponto de vista, esse ponto de vista deve estar errado. Aparentemente, uma reivindicação de verdade pode ser decidida por sua associação e não necessita ser testada pelos critérios públicos do debate aberto. Tal argumento, ainda que inútil em discussão inteligente, pode ser eficaz junto aos ignorantes que são enganados por tal retórica. Pinnock foi forte nessa declaração aqui. Ele afirma o seguinte, que só o ignorante é enganado por esse tipo de retórica, de que se um adventista ou um liberal crê numa coisa, então aquilo está errado. Na verdade, nós temos que buscar o critério bíblico. Não importa se uma denominação crê ou não naquilo. E interessante que os indivíduos que acusam o adventismo de sectário por não acreditar na imortalidade da alma, raramente eles acusam o teólogo John Stott, por exemplo, de herege. O teólogo John Stott, anglicano, ele escreveu um dos livros mais importantes sobre a doutrina da salvação, que é o livro A Cruz de Cristo,
livro largamente utilizado em muitos seminários teológicos no Brasil e no mundo. Entretanto, um dia John Stott resolveu se aprofundar mais na Bíblia sobre esse assunto. E John Stott descobriu uma coisa interessante, amigo que nos acompanha, que a Bíblia ensina que a natureza humana é um todo inseparável e que a doutrina de que a alma pode se separar do corpo é uma doutrina grega, não é uma doutrina bíblica. E John Stott escreveu algumas coisas interessantes. Eu vou ler aqui para você uma citação deste grande teólogo evangélico. Estou hesitante em ter escrito essas coisas, em parte porque tenho grande respeito pela tradição de longa data que alega ser uma interpretação verdadeira das Escrituras, e não a descarto levianamente. E em parte porque a unidade da comunidade evangélica mundial tem sempre significado muito para mim. Mas a questão da imortalidade da alma, não é? É muito importante para ser suprimida. Estou-lhe grato a David Edwards por me desafiar a revelar meu pensamento atual. Eu não dogmatizo a respeito da posição a qual cheguei. Eu a defendo e defendo experimentalmente. Contudo, apelo por franco diálogo entre os evangélicos com base nas Escrituras. E aí ele continua. Emocionalmente eu acho o conceito do tormento eterno intolerável e não entendo como pessoas podem viver com ele sem ter cauterizados os seus sentimentos ou se partido sobre tensão. Mas nossas emoções são um guia flutuante, não confiáveis para a verdade, e não devem ser exaltadas a uma posição de suprema autoridade em determiná-la. Como um evangélico comprometido, minha pergunta deve ser: é não o que o meu coração diz, mas o que a Bíblia diz? E a fim de responder esta pergunta, precisamos pesquisar o material bíblico novamente e abrir a mente para a possibilidade que as Escrituras apontam na direção do aniquilacionismo e que o tormento eterno consciente é uma tradição que tem de ser suplantada pela suprema autoridade das Escrituras. Então, além de Clark Pinnock e John Stott negarem abertamente a imortalidade da alma, existem outros teólogos aqui importantes, como por exemplo Oscar Cullmann. Dr. Oscar Cullmann, uma das maiores autoridades em Novo Testamento, né? Ele negou a imortalidade da alma com base nas Escrituras. E ele até demonstra no seu livro Imortalidade ou Ressurreição que a compreensão bíblica hebraica da natureza humana nada tem a ver com a concepção de Platão, filósofo grego, de modo que essa concepção platônica, infelizmente, tem influenciado a mente, as ideias de muitos evangélicos na atualidade e católicos também. Ué, mas e Paulo, professor? Como é que fica então a questão de Paulo escrevendo aí que queria viver com Cristo? Antes de ir para Paulo, eu só quero recomendar aqui para o nosso telespectador um livro muito importante que mostra mais de 1000 estudos de teólogos evangélicos conceituadíssimos que demonstram que realmente não existe essa questão de imortalidade da alma e tormento eterno. Então, entre esses teólogos, John Stott, Michael Green, John Wellman, Philip Udis, Clark Pinnock, Oscar Cullmann, este livro aqui é espetacular. Esse livro do Dr. Samuel Bacchiocchi, o título é Imortalidade ou Ressurreição? Uma abordagem bíblica sobre a natureza humana e o destino eterno. Este livro é espetacular. Se você quer entender este assunto biblicamente, com muito texto bíblico, este é o material para você. Esse material quem publicou foi a Imprensa Universitária Adventista, UNASPress. Então você pode ligar para o 19 3858 9055 ou o site unaspress.unasp.edu.br. É um material riquíssimo e que vai lhe permitir você perceber que essa ideia de que toda pessoa que aceita a mortalidade da alma, essa ideia de que todo mundo que aceita isso todo mundo que tem essa prática é um herege, você vai desmistificar isso com este livro. Vamos para o texto bíblico de Paulo. Nós precisamos fazer uma pergunta. Paulo, ele cria que ele sairia do corpo e sobreviveria fora do corpo para habitar com Deus,
ou ele acreditava que ele habitaria com Deus em outro tipo de corpo? Esta é uma pergunta importante para fazermos e deixarmos que o contexto bíblico responda. Então jamais deveríamos interpretar 2 Coríntios 5:8 sem lermos os versos 1 a 7 e sem respondermos uma outra pergunta. Paulo acreditava que a recompensa de uma pessoa vinha após a morte ou só após a ressurreição, depois da segunda vinda de Cristo? Então são coisas que devemos responder. Então quando Paulo afirma no verso 8 que preferia estar ausente do corpo e habitar com o Senhor, temos que perguntar o seguinte: esse estar ausente é sair com sua alma do corpo ou estar num corpo melhor do que aquele que ele possuía? Vamos ler o contexto? 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, essa habitação terrena está falando do nosso corpo mortal. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Aqui está falando do corpo espiritual, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, do corpo glorificado. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, ou seja, nesse corpo mortal, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Olha, ele não está falando nada de alma sair do corpo, mas deste corpo mortal ser revestido de uma imortalidade, através de um corpo glorificado. E aí no versículo 5 continua: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, nesse corpo corrompido pelo pecado, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Veja, o contexto deixa o verso 8 claro. Quando Paulo afirma em estar ausente do corpo, não é que ele está dizendo que a sua alma sai do corpo e vai para o céu. Ele está dizendo o seguinte: eu quero sair deste corpo corrompido e morar no céu com o meu corpo glorificado. Ele está falando aqui da transformação que ele almejava quando Cristo voltasse. Então, nós não podemos pegar um verso isolado e fazermos doutrina sobre ele. E para finalizarmos, vou ler mais um texto que mostra quando que Paulo acreditava no momento, em qual momento Paulo acreditava que ele receberia esta recompensa de um corpo glorificado do céu. O texto claro é 2 Timóteo 4:8. E aí vamos ler esse versículo aqui. Combati, desde o verso 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia? E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Em qual dia Paulo receberia a coroa da justiça, a recompensa da vida eterna? Em qual dia? Por ocasião da morte, com a alma saindo do corpo? Na vinda de Cristo. É isso que Paulo ensinava. Portanto, Oscar Cullmann estava corretíssimo em dizer que Paulo não aceitava a dicotomia, a separação entre alma e corpo. Professor Leandro Quadros, eu tô aqui, ó, esse Paulo aí, cada hora quer pegar para passar uma peça na gente. Tem uma pergunta aqui, muito interessante, que chegou pelo SMS, mas antes de eu colocar a pergunta na mira aqui da verdade, deixa eu falar para você como é que você faz para mandar suas perguntas pra gente. Para você participar do nosso programa, basta você mandar uma mensagem, uma pergunta, através do SMS. O nosso número é 12 99156 6972. 12 99156 6972. Você manda sua pergunta, eu recebo
aqui na hora. Você também pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e você vai ver que lá no blog está dizendo que o programa está no ar. É só você preencher ali a sua dúvida, use aquele espaço apenas para você fazer perguntas, não para você dar um comentário, elogiar o programa, não. Use o espaço para você fazer a sua pergunta porque ela chega aqui para mim na hora. Ou então acesse as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. A pergunta é a seguinte, professor. Olha só, a pergunta é a seguinte. Vocês dizem que o Velho Testamento não foi abolido. Então, o que quer dizer segundo Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 a 16? Paulo aqui está dizendo, professor, que a nova aliança é a que vale? O Velho Testamento foi abolido? Porque olha só, deixa eu ler alguns versinhos só do capítulo 3 aqui de 2 Coríntios. Quer ver? No capítulo 4 ele diz o seguinte: dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus, dá vida. Isso dá-nos a entender de que a lei escrita, como eles acreditavam, como eles na época deles tinham apenas o Velho Testamento, Paulo está querendo dizer aqui que agora com a nova aliança, o que vale é o que eles estão escrevendo por intermédio de Jesus Cristo e não aquilo que no passado foi escrito com o dedo de Deus. É isso mesmo, meu amigo? Infelizmente, amigo Tito, muitas pessoas leem esse verso de forma errada e dizem que o Antigo Testamento foi abolido. Na verdade, nós temos que analisar uma coisa. Em 2 Coríntios capítulo 3, o que Paulo faz é um contraste entre a antiga e a nova aliança. Ou seja, entre o antigo e o novo, diríamos assim, acordo, pacto de Deus salvar o ser humano. E o que ele demonstra? Ele está demonstrando que a base do nosso acordo de salvação com Deus não é uma base legalista. Paulo está sendo contra aqui você colocar a lei escrita ou qualquer outra coisa no lugar de Jesus Cristo. Então é por isso que ele menciona uma função da lei aqui que não é função de salvação. Ele diz assim que a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, quando eu olho para a lei, eu percebo que eu estou morto mesmo, estou condenado, porque eu não estou em harmonia com a lei de Deus. Só que o Espírito Santo, quando me faz olhar para Cristo, ele mostra-me que eu estou salvo porque Cristo pagou pelos meus pecados. Entretanto, isso não significa que a lei de Deus perdeu todas as suas funções na nossa vida. Ela não tem mais a função condenatória, porque Cristo nos deu o seu perdão. Agora, a lei, ao invés de ser agora, diz aqui 2 Coríntios 3, escrita em tábuas de pedra, Hebreus 8:10, Paulo diz que a lei agora vai ser escrita no coração. Então você perceba, mesmo Paulo sendo contra uma observância legalista da lei, ele não é contra a lei de Deus em si, porque a lei de Deus, ele mesmo falou em Romanos 7:12 que a lei é santa, justa e boa. Então vamos ler aqui Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Ou seja, é óbvio que a morte de Cristo na cruz não nos dá oportunidade para pecarmos ainda mais. Cristo na cruz pagou a dívida que tínhamos para com a lei. A lei não pode mais nos matar porque Cristo pagou a dívida que tínhamos para com ela. Agora, quando ele paga essa dívida, diz que o Espírito Santo ele vai imprimir os princípios morais de Deus no nosso coração e na nossa mente. Então não é uma contradição. Paulo só está colocando a lei no seu devido lugar. Ela tem que ser o resultado da atuação do Espírito Santo na minha vida. E para finalizar, não somos nós quem dizemos, querido telespectador, que o Antigo Testamento não foi abolido. Quem diz isso é o próprio Cristo. Então eu vou ler para você em João 5, 46 e 47, para você perceber uma coisa importante.
Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ou seja, Cristo é muito claro em dizer o seguinte: Moisés escreveu a respeito de Jesus, e se nós não cremos em Moisés, não cremos em Jesus. Então, a Bíblia de Jesus eram os escritos de Moisés, era o Antigo Testamento. É óbvio que Jesus não iria abolir o Antigo Testamento. Segundo Timóteo 3,16, quando Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então é óbvio que Paulo não iria abolir a própria Bíblia dele, né? Muito bem, professor. Então, não deixe de participar. Mande as suas perguntas aí pelo SMS, pelo Facebook, pelo Twitter ou então aqui mesmo pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Tem uma pergunta aqui, professor. Nós temos ainda 2 minutinhos. A questão é a seguinte: quem mandou essa pelo Twitter foi o Renato Fernandes e ele diz o seguinte: por que Cristo e os escritores os escritores do Novo Testamento usaram palavras como Hades e Geena, já que não acreditavam no significado delas? Certo. Quando é que eles usaram essas palavras aí na palavra de Deus, ou no Novo Testamento, enfim? Tem 1 minutinho, você consegue responder essa aí em 1 minuto? Consigo sim. Então vamos lá. Primeiramente, ali em Marcos 9, 44 a 47, Cristo usa realmente a palavra grega Geena, que é a palavra que é traduzida nas nossas traduções por inferno. Agora, por que ele utilizou, querido telespectador? Pelo seguinte: porque o termo para Cristo tem um significado totalmente diferente. Não tem esse significado grego que tem para nós hoje. Então, Geena é visto pelos gregos como um lugar de tormento. Só que Geena, ali em Marcos 9, 44 a 47, remete a nossa mente a Isaías 66, 22 em diante, ao Vale dos Filhos de Inom, onde cadáveres e lixo eram constantemente queimados e descartados, não é? Então, quando Cristo fala do lago de fogo que vai castigar e destruir os maus nos últimos dias, depois do milênio, ele tem na sua mente a imagem do Geena, ou seja, do Vale dos Filhos de Inom, lá de Isaías 66. Então, o significado era totalmente diferente. O emprego de Hades, também por parte dos autores. Para ele, Hades era o mundo dos mortos ou sepultura, né? Mas nunca um lugar de tormento eterno. Então, esses significados gregos que foram atribuídos ao termo não são os mesmos significados que eram para Cristo. Então, por isso que ele utilizou tais termos. Ok, professor. Muito bem. Aproveite o nosso intervalo e mande as suas perguntas. Basta mandar pelo SMS, o número 12 991566972 ou pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos, estamos ao vivo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você faz as suas perguntas e a gente responde tudo aqui baseado na palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Se você tem alguma dúvida bíblica, você que vai estudando a Bíblia, você que vai lendo a Bíblia e vê alguma coisa que você não entende direito, manda pra gente, que nós vamos responder de acordo com a Bíblia. Ou se você ainda é uma pessoa que não se familiarizou com a Bíblia, mas já ouviu falar muita coisa e é cético com algumas coisas, se você quer saber mais sobre esse livro sagrado, pode perguntar, não tenha preconceitos não. Nós teremos o maior prazer em te apresentar o livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí gastando o seu tempinho para assistir o nosso programa e aprender um pouco mais ou querer saber um pouco mais o que este livro sagrado aqui tem para nos ensinar. Nós recebemos uma pergunta aqui agora, ela veio do Mato Grosso, Várzea Grande. Quem mandou foi o Adelson Claudino de Oliveira. Adelson, a sua pergunta está na mira. E ele perguntou o seguinte: professor Leandro Quadros, preste bem atenção nessa pergunta, hein? Ela é capciosa. Quero ver o que a Bíblia tem para nos dizer sobre isso daí. Preste bem atenção. Se uma pessoa se tornar membro de uma seita e vender a sua alma em troca de riquezas e bens materiais, e tendo êxito em conseguir o que desejou, de repente, essa pessoa supostamente se arrepende e busca a Deus. A pergunta é a seguinte: será que Deus
lhe aceitaria com as riquezas que ele conseguiu vendendo a sua alma? Será que Deus o aceitaria e tiraria as riquezas que ele ganhou vendendo a sua alma? Ou Deus não o aceitaria? Professor, uma pessoa que vendeu a alma em busca de riquezas, ela pecou contra o Espírito Santo? Essa pergunta é interessante. Eu vou ler primeiramente um texto aqui que se encontra em Tiago 4, verso 7, que diz assim, ó. Só um pouquinho. Por que eu falei se ela pecou pelo Espírito Santo? Porque a gente aprende na palavra de Deus que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E nessa situação toda que nós lemos aqui, essa é a pergunta. Veja bem, a pessoa não pecou necessariamente contra o Espírito Santo pelo seguinte, porque Atos 2, 37 e 38 diz que quando a gente tem o Espírito Santo, uma das coisas que fazemos é nos arrependermos dos pecados. E há pessoas que fazem um pacto com as trevas e se arrependem, e Deus as perdoa. Então, se elas tivessem pecado contra o Espírito Santo definitivamente, com certeza elas não teriam nem se arrependido para voltar atrás. Agora, a questão do vir para Deus, Deus aceita a pessoa? Com certeza. Olha o que diz Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, se essa pessoa se submeter a Deus e resistir ao diabo, o diabo sairá da vida dela. Agora, eu lhe garanto uma coisa, assim como o diabo deu, ele vai tirar. Deus não vai tirar nada de você que tem um pacto, não é? Da pessoa que fez um pacto. Deus aceita a pessoa do jeito que ela está, com riqueza ou sem riqueza. Agora, que vai ser um caminho doloroso esse processo, vai ser, porque o diabo não entrega facilmente quem um dia foi dele. Então, o que a experiência nos mostra é que aqueles que fizeram um pacto por riqueza e se arrependeram e voltaram, se submeteram para Deus, o diabo arrebentou com a vida deles e tirou tudo de novo. Então Deus não vai te tirar nada, agora o diabo vai tirar com certeza. Agora, em contrapartida, essa pessoa tenho certeza que vai ser mais feliz. Com certeza. Porque senão eu posso pensar assim, ah não, então se eu vou perder tudo, ah não, então deixa, a minha vida tá tranquila aqui, vou deixar assim. Não é isso. De repente é uma vivência enganosa achando que se está feliz com tudo aquilo e na verdade não tem felicidade alguma nisso, não é? Não tem, porque é o seguinte, a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo e aí vai perder a sua vida eterna. Pronto. Né? Outra coisa, a gente avisa pelo seguinte, porque tem muita gente inocente achando assim, eu posso fazer um pacto com o inimigo, ganho dinheiro e depois me arrependo e saio. Então, tenha muito cuidado. Você pode até fazer se você quiser, agora o caminho da volta é extremamente doloroso. Agora, quando você está com Deus, meu amigo, você pode ter só arroz e feijão para comer. Quando você está com Deus e paz no coração, para você ter a maior de todas as riquezas. Bom, muito bem. Tanto pelo Twitter, como Facebook, as perguntas não param de chegar, o SMS não para de bombar aqui. Vou até ligar aqui só para o pessoal ver como chega a pergunta sem parar aqui. Isso é bom. Eu não consigo nem achar a pergunta certa. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui de um irmão católico. Eu queria mandar um abraço aos nossos irmãos católicos. Muito obrigado por vocês assistirem ao programa, participarem do programa e estudarem e quererem estudar junto à Palavra de Deus. Porque afinal de contas aqui nós não estamos defendendo nenhuma religião, estamos apresentando a Palavra de Deus. E é isso que a gente quer apresentar para você. A pura Palavra de Deus. A pergunta do nosso irmão aqui, ele é católico. E ele diz o seguinte, sou católico, não adoro imagens, mas lá na minha igreja adoram-se imagens. A pergunta que ele quer fazer é o seguinte, é necessário que eu mude de religião por só adorar ao Senhor? A pergunta que eu faço a você é o seguinte, professor, há alguma condenação em adorar alguma imagem, meu amigo? O que a Bíblia nos orienta com respeito a isso? Eu sei que lá nos mandamentos, lá nos 10 mandamentos, tem alguma coisa falando, mas tem alguma coisa a mais que condena esse tipo de prática? Pois olha, esse irmão católico é muito sincero e o Espírito Santo tem revelado-se a ele, tem atuado na mente dele, porque realmente no segundo mandamento da lei de Deus, em Êxodo 24 e 5, é dito o seguinte, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra,
Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Então este é o segundo mandamento da lei de Deus. E esse querido irmão católico está de parabéns por me permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Agora, e quanto à igreja? Eu vou ler um texto bíblico para você, que é Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui mostra com quais cristãos nós devemos sempre procurar nos congregarmos para termos harmonia de pensamento e para seguirmos a palavra de Deus. Então Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então perceba, você precisa congregar numa igreja que esteja em harmonia com os 10 mandamentos. É claro que você pode, através da sua influência, num tempo em que você permanece na sua atual igreja, você pode, por meio da sua boa e benéfica influência, ajudar outros irmãos a conhecer este mandamento. Agora, com o tempo, o convívio não vai ser fácil. Porque você vai querer seguir a lei de Deus de uma forma, eles vão querer de outra, e o texto bíblico recomenda que nos congreguemos sempre com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então a resposta de Deus para você é essa aqui de Apocalipse 14, 12. Então continue, meu irmão, permitindo que o Espírito Santo atue na sua mente. Continue permitindo com que ele se revele cada vez mais a você. Porque Deus tem muitas coisas interessantíssimas para lhe ensinar e que vão com certeza afetar diretamente a sua salvação. E para finalizar, eu queria ler para você um texto que está em Amós capítulo 3, verso 3, que diz o seguinte: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. É o que o texto bíblico já está lhe dizendo. Como que você vai andar junto a alguém, congregando na mesma igreja, se vocês não estão de acordo? Então, leia também Amós capítulo 3, verso 13. Muito obrigado por sua pergunta. Ok, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui. Chegou uma pergunta no SMS e outra no nosso blog aqui, que é mais ou menos, não que seja parecida, mas é com o mesmo contexto. Eu vou colocá-la ela aqui na mira agora. A questão é sobre a humanidade de Cristo, ou a divindade, exatamente, a divindade de Cristo aqui na Terra. A questão é a seguinte: a Janaína de Serra, no Espírito Santo, pergunta o seguinte: eu gostaria de saber como Jesus sabia que Pedro iria negá-lo se ele, na condição de homem, não possuía a onisciência. E aí, aqui no SMS, deixa eu ver se tem um nome, o Eliesley, de Minas Gerais, diz o seguinte: se Deus sabe de todas as coisas, ele sabia que iria ser traído. Ou seja, Jesus, quando esteve aqui na Terra, a gente sabe que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Quando Jesus esteve na Terra, ele perdeu essas atribuições divinas? E se ele perdeu, professor, como é que ele sabia, ou será que ele sabia que ia ser traído por Pedro? Ou então, na condição de homem, ele ou melhor aqui, ele sabia que ia ser traído. E a outra qual que é? Sabia que Pedro iria negá-lo, e seria negado, é a mesma coisa, traído por Pedro e negá-lo. Ele sabia que isso ia acontecer? Realmente aqui em Mateus capítulo 26, do verso 31 ao 35, Jesus realmente antecipou para Pedro que Pedro iria traí-lo. Então ele tinha onisciência? Aí é que está um detalhe, nós não podemos imaginar que Cristo perdeu a sua onisciência quando encarnou. Ele limitou-a. Ele não a utilizou em todos os momentos. Tanto que em Mateus 24, 36, ele afirmou que naquele momento ele não sabia o dia e a hora da volta dele. E outra coisa, agora na cruz ele pediu, na cruz ele também pediu, ele aparentemente teve medo do que ia acontecer e se sentiu abandonado, não é isso? Sim, porque aí revela a sua parte humana, ele recebe todos os pecados da humanidade, sente um afastamento do Pai e em Mateus 27 ele fala: Deus meu, por que você me desamparou? Ou seja, exatamente, a dor da separação do Pai por assumir os pecados da humanidade foi muito forte. Então, Cristo não perdeu seus atributos divinos na encarnação, ele limitou-os, não utilizou-os para o seu próprio benefício.
Mas não podemos dizer que Cristo tenha perdido seus atributos de forma alguma, né? Ok, muito bem. Bom, deixa eu ver uma outra pergunta que está aqui ó, no Twitter. Tá bombando, duas pessoas falando sobre o mesmo assunto. A questão é sobre os 3 amigos de Daniel e Daniel. Por ocasião daquele acontecimento ali que é apresentado na Palavra de Deus sobre a estátua de Nabucodonosor, a gente percebe que apenas os 3 amigos de Daniel não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, Daniel prostrou-se àquela estátua ou Daniel não estava ali naquela festa? Se a festa era para todos os habitantes, onde é que estava o Daniel aí? Se ele também não entrou na fornalha ardente. Como é que está essa situação? Porque os 4 amigos sempre estavam juntos. Mas no relato aí, Daniel parece que está ausente. Como é que é isso? Interessante essa pergunta do nosso telespectador. Alguns pensam que pelo fato de Daniel não ter sido mencionado, isso indica que ele talvez tenha se prostrado diante da imagem. Mas isso é um absurdo afirmar, por quê? Quando você vai para o capítulo 6, você percebe que Daniel, mesmo depois dos seus 80 anos, ele continuava extremamente fiel a Deus. Então, olha, por exemplo, aqui, vou ler para vocês aqui um versículo interessante que se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas, eram prefeitos, né, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Então perceba, esses indivíduos tentaram puxar o tapete de Daniel, assim como muitos políticos fazem na atualidade, uns com os outros, não é? Só que Daniel permaneceu fiel a Deus mesmo assim. E eles não encontraram nada em que pudessem acusá-lo de alguma coisa. Então, se ele tivesse desafiado o rei Nabucodonosor no passado, eles poderiam encontrar alguma coisa. Agora, onde ele estava? A arqueologia explica uma coisa interessante, que uma pessoa no posto de Daniel, ele poderia, não há uma resposta definitiva sobre isso, mas ele poderia ou estar no palanque com o rei, porque ele era muito próximo do rei Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, já obviamente muito amigo dele, poderia tê-lo enviado realmente para uma missão especial fora do reino, como um diplomata, para poupá-lo daquele evento, sabendo que Daniel não iria se ajoelhar mesmo. Então, uma dessas duas coisas poderiam realmente ter acontecido. Agora, que Daniel foi fiel a Deus no capítulo 3, com certeza, porque já no capítulo 6, após 80 anos, ele continuava inabalável nos caminhos de Deus. Muito bem, professor. Próxima pergunta, SMS chegando, que não para de chegar aqui. Mas olha, ainda tem pergunta do Facebook, tem pergunta do nosso blog, é muita coisa, mas vamos lá. Quando Jesus voltar a esta terra, Deus também virá com ele? Ou virá com ele e o céu ficará vazio? Olha aí, professor. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, a Bíblia fala alguma coisa de que Deus o Pai vai vir com ele e o Espírito Santo também? Bom, o Espírito Santo vai vir com ele ou vai estar aqui? Como é que é? Olha que interessante, tem um texto aqui em Mateus 26, 64, que nas nossas traduções diz assim, ó. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, Jesus, assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então esse texto, nessas traduções nossas, eles dão a entender que realmente Cristo virá acompanhado do Pai, além dos anjos, de acordo com Mateus 25, 31 e 32. Só que esse texto de Mateus 25, ou melhor, 26, 64, ele também pode ser traduzido de outra maneira. Verão o Filho do Homem vindo na glória do Todo-Poderoso. Então a tradução ela é dúbia. Não teríamos como ser dogmáticos em relação a este assunto, porque a tradução no grego suporta as duas. Agora, o mais provável é realmente como está aqui, que o Pai viria junto. E aí Mateus, aqui 25, menciona, no verso 31, o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial. Então, realmente, os textos indicam que
o paraíso permanecerá assim vazio enquanto Cristo vem a este mundo para buscar os seus e levá-los para lá. Muito bem, professor. Olha a perguntinha que chegou aqui pelo Twitter. Deixa eu ver onde é que está aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Se Moisés escreveu o Pentateuco, como ele fala da sua própria morte? Lá no Pentateuco a gente vê que narra a morte de Moisés. Se foi ele que escreveu o Pentateuco, como é que fica essa questão aí? Ele mesmo narrando a própria morte? Ele predestinou que morreria? Como é que é isso? Muito boa essa pergunta. Vou ler aqui Êxodo 33:11, que vai nos dar aqui uma resposta. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse texto nos mostra que o Josué era auxiliar de Moisés. E os profetas tinham realmente auxiliares, alunos, que os serviam, que escreviam para eles, que carregavam a sua capa e faziam outras coisas mais. Então, quem concluiu realmente o livro de Deuteronômio foi este auxiliar de Moisés, que era Josué. Muito bem, professor. Então vamos lá. As perguntas não querem parar aqui, viu? Olha, pelo Facebook, eu queria agradecer a você que está mandando as suas perguntas pelo Facebook. São, olha, centenas de perguntas que já chegaram pra gente aqui. É fantástica. Daqui a pouco eu vou colocar uma perguntinha aqui que eu não consegui separar uma ainda para você. Mas eu vou colocar uma aqui que chegou pelo nosso blog, o Bruno Lee. Essa aqui nós já falamos, Bruno, sobre a questão do Deus, por que me desamparaste. A questão aqui é do Johnny, de Suzano, diz o seguinte: a Bíblia menciona a existência de vida em outros mundos? Gostaria de saber se o fenômeno dos OVNIs pode ser considerado como uma evidência da existência dos mundos não caídos. A gente vê em alguns textos da Bíblia que aparentemente existem alguns mundos que não foram criados por Deus e não caíram em pecados. Existe, porventura, alguma possibilidade de seres desses outros mundos visitarem o planeta Terra, professor? Seria esta a maneira da ufologia pregar aí a vinda de seres extraterrestres? Como é que é? Veja bem, aqui em Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, especialmente aqui vou ler o verso 6, percebemos que realmente existem outras criaturas em outros mundos perfeitos que não caíram. Percebemos uma referência de irmos indireta, porque em Jó 1,6 é dito que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Óbvio que o termo filhos de Deus se aplica muito na Bíblia a anjos, mas aqui nós percebemos que é mais do que anjos. Até porque em 1 Coríntios 4,9 Paulo diz que nós somos espetáculo tanto a anjos quanto a homens quanto ao mundo. O termo mundo do grego, a melhor tradução da palavra cosmos é o universo. Então Paulo fala realmente que nós somos espetáculo ao universo. Agora um outro texto aqui interessante, que é Apocalipse 12, e que ele parece realmente demonstrar que há mais do que anjos no céu. Então você lê Apocalipse 12:12 e diz assim: portanto celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Nesse texto aqui, os céus são convidados a festejar a expulsão definitiva de Satanás. Então veja, é mais do que anjos aqui. São outros seres que Deus fez. Agora, os OVNIs que aparecem são evidências disso? Não são pelo seguinte. Por dois principais motivos. Primeiro, porque a forma de Deus se comunicar com o ser humano, quando ocorre por meio de seres celestiais, é por meio de anjos apenas e com um propósito de salvação. Então eu vou ler Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Deus não manda nenhuma criatura de outro mundo aqui para ficar brincando, fazendo bagunça ou coisa parecida. Quando anjos, apenas anjos vêm, é com propósito de salvação. Segundo ponto,
Esses supostos OVNIs ou seres extraterrestres são, quando você vê essas figuras descritivas deles, você vê que a grande maioria são aberrações. Ou seja, são seres totalmente assimétricos, sem simetria. Então, uma figura muito comum é aquele ser com aquela enorme cabeça, olhos extremamente gigantes e um corpo menor. Quando você olha para a natureza, você percebe que Deus faz criaturas simétricas, com simetria, com beleza. Então, pode ter certeza, existem algumas fraudes, mas existem acontecimentos sobrenaturais, sim, que são estudados na ufologia, mas que isso é tudo desencadeado pelo príncipe das trevas, para desviar a nossa atenção do ministério dos anjos bons em nosso favor, para desviar a nossa atenção para algo que não tem importância alguma para a nossa salvação. Ok, professor, muito bem. E eu queria agora aproveitar para você e oferecer o nosso curso bíblico, a revista Verdades para o Tempo do Fim, que é gratuita para você receber na sua casa. E essa revista, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a cara dessa revista, você clica lá, vai preencher o seu cadastro e você vai receber aí na sua casa, tá bom? Agora, você tem aqui no programa Na Mira da Verdade um momento da mentira. Algumas pessoas, você já deve ter ouvido falar que algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é só um poder de Deus ou uma mera influência e que o Espírito Santo não é um ser pessoal divino. Eu tenho uma coisa para dizer para você sobre isso. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira por quê? Porque a Bíblia identifica o Espírito Santo como um ser pessoal e divino. Então eu vou ler para você aqui um texto que se encontra em Atos capítulo 5, não é? Versículos 13 e 4, onde é dito o seguinte: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estaria em teu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ou seja, o mentir por o Espírito Santo não foi mentir para homens, não foi mentir para um poder, não foi mentir para uma coisa impessoal. O mentir para o Espírito Santo foi mentir para Deus. E por isso, o Espírito Santo é Deus, é um ser pessoal, e se nós negarmos a pessoalidade, a divindade do Espírito Santo, com certeza comprometeremos e muito a nossa salvação, porque o único ser que nos convence de que somos pecadores e o único ser que nos leva a Jesus, de acordo com João 16, 8 e 14, é o Espírito Santo. Negar o Espírito Santo é dizer não para a salvação. Muito bem, professor. Com essa nós vamos chegar ao final do nosso programa, mas eu quero deixar uma pergunta para a semana que vem. Essa pergunta foi do Kiko Brito, ele diz o seguinte: em Gênesis 11, 1, de 6 a 9, diz que toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro. Mas anterior a isso, em Gênesis 10, 5, a Bíblia fala de diversas nações, cada uma com a sua própria língua. Como é que é isso daí? Essa você vai saber a semana que vem aqui no programa Na Mira da Verdade. Então, não perca não, a semana que vem a gente está de volta. Professor, a gente se encontra terça que vem, meu amigo. Só aí, meu amigo, um abraço a você. Muito obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, pelo seu carinho. Que Deus abençoe a você, internauta, que também faz esse programa acontecer. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço, Deus lhe proteja e até logo. E aqui no programa você sabe, a sua dúvida, o seu questionamento sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!